Se você faz parte de um terreiro, se você tá dentro de um terreiro e tá pretendendo sair, eu tenho uma notícia pra te dar. Sua vida vai desandar. E olha só, isso não é porque que vai desandar. Não é isso que acontece. Então, fica nesse vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre o que é eu sair do terreiro, que a sua vida vai desandar, se isso vai acontecer. Me chamo Santiago Jairá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Abençoe os mais novos, abençoe os mais velhos. Aqui é só um pouco da minha percepção sobre isso e vou trazer um pouco sobre o que as pessoas que ao meu redor já me falaram, já conviveram com isso, já adentraram, já saíram, e o que os pais estão falando relacionado a isso. Primeiramente, quando a gente sai de um terreiro, a maioria dos pais santos coloca na nossa cabeça, nossa, sua vida vai virar de ponta cabeça, você não pode sair, você não pode agir dessa forma, por que você vai estar saindo, seu Exu, vi que seu Exu é, falou pra você que se você sair, você vai perder seu emprego, vai perder seu relacionamento, vai perder N coisas. Quando a gente acaba ouvindo isso, a gente acaba ficando um pouco de receio. Isso é óbvio. Não é à toa que eles falam isso. O porquê que eles falam isso, a gente, possivelmente eu nem entendo o porquê que a grande maioria dos pais de santos dizem isso para os filhos adeptos deles, que é iniciados dentro da religião. Porque quando a gente inicia, certamente a gente se torna um abiã. O abiã é um termo utilizado quando a gente encontra um terreiro, quando a gente quer conhecer um terreiro. Então não é à toa o termo. Se você está entrando dentro de uma roça, que é chamado a maioria dos terreiros, barracões, umbanda, dentro de um solo sagrado, a gente precisa entender que quando a gente entra, a gente pede licença para entrar. Então, o que é uma pedir licença para entrar? Não só para os seus, quanto para a família daquela religião que você está entrando. Entender um pouco mais sobre esse processo de, eu preciso entrar nesse momento. O que está acontecendo na minha vida? Eu preciso exatamente adentrar um terreiro, adentrar uma família, participar daquilo que está acontecendo comigo naquele momento. Então, a grande maioria das pessoas ou sacerdotes pede para você jogar búzios, para entender se aquele determinado momento você está precisando daquilo, se você só precisa de um banho, mas a grande maioria dos sacerdotes não estão indo para esse lado. Eles se chamam para o terreiro para exatamente ou você somar com aquilo, ou você participar para trazer mais visibilidade para o terreiro, para ter mais filhos, mais médios naquela casa. E não é bem assim. A gente sabe que a espiritualidade não trabalha exatamente assim. Então, vamos entrar dentro de um termo, dentro de um globo. Né? Vamos pensar em que, se você está entrando de um terreiro, você quer fazer o que dentro daquele terreiro? Entende? Seu guia está pedindo para você desenvolver, você sonhou que você estava dentro de um terreiro X, Y. Isso também pode, vamos levar o pé da letra de que você precisa adentrar aquilo. Exatamente, às vezes você só precisa de uma limpeza espiritual. Às vezes seu guia está pedindo para você exatamente no terreiro levar um passe. Entende? Mas eu sonhei que estou vestido de branco, sonhei que estou incorporando, sonhei que um X Pai Santo, será que eu vou entrar naquele terreiro? Às vezes não é bem assim que funciona. A gente só precisa analisar um pouco mais as coisas ao decorrer da banda toca. E vamos falar um pouco da minha trajetória dentro do candomblé, dentro da Umbanda. Recentemente eu saí de um terreiro da qual eu me adaptei para entrar dentro daquele terreiro. Por que adaptar? Porque a gente precisa entender, de certa forma, como farei agora adiante, que a gente precisa entender o que é um terreiro. Quanto ele de candomblé, quanto ele de umbanda. A gente precisa conhecer. O termo abiã, exatamente como eu falei, é conhecer aquela casa. Conhecer o chão que você está. Então, eu entrei para realmente conhecer aquele chão. Participei das ritualísticas, fiz o que eu tinha que fazer, joguei o que tinha que jogar, fiz o ebal que eu tinha que fazer, é, trouxe o meu Exu, trouxe os meus guias dentro daquele terreiro. Eu me senti naquele momento confortável para conhecer aquele chão, entende? E aí, entre outros motivos também, eu tinha um vínculo familiar ali dentro também, porque eu tinha um parente ali dentro. Então, certamente eu me senti confortável porque eu estava justamente com a minha família. Mas nem sempre é isso que precisa acontecer, entende? Eu me adentrei, participei e tudo mais. E, mas qual que é o momento exato de você sair daquele terreiro? O que você sentiu em sair daquele terreiro?
como a gente sente que o terreiro não é mais pra gente? É exatamente quando a gente traz o nosso guia. Quando a gente traz o nosso guia, ele trazem mensagens para você de, ó, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, você tá vendo isso? Não concordo, ou não aceito isso, não tá, ao meu ver, isso aqui. E se o guia coloca isso na sua cabeça, se ele passa a mensagem para um cambone ou um irmão de santo, tenta filtrar um pouco, sabe? Por que que realmente eu preciso sair? E tenta observar com o decorrer das coisas. Não sai tipo, ah, eu vou sair amanhã. Não funciona assim, entende? A gente precisa respeitar o chão que a gente está entrando. E aí entra num ponto de que eu sempre falo, quando você entra dentro de um terreiro, você precisa entender quem são a ancestralidade daquele sacerdote que está ali. Quem é a ancestralidade do chão que está ali, entende? Respeitar o chão que você está pisando. Ao mesmo tempo que o sacerdote tem que respeitar os seus ancestrais, você tem que respeitar o deles, entende? Não só o deles, como os seus irmãos de santo, entende? O momento que eu analisei, comecei a observar e deixei dias correr ali, observando, participei de funções, etc. é, a gente precisa entender que nem tudo a gente precisa agir como um impulso, sabe? A gente precisa analisar um pouco mais do porquê que o guia tá pedindo aquilo naquele exato momento, entende? Então, observei o decorrer das gírias, o decorrer das situações que iam acontecendo, aquilo já começou a me afetar, eu comecei a olhar as coisas de outra forma. Comecei a entender por que que o meu guia estava pedindo para eu sair daquela casa. A partir do momento que eu tomei a decisão de sair, eu cheguei ao sacerdote e falei, ó, Pai Santo, eu preciso sair nesse exato momento, eu não estou me sentindo bem, eu preciso é, sair dessa casa por X motivo, minha situação é X motivo, etc. E é isso que você deve fazer, pedir a licença para sair. Naquele exato momento que eu não pedi para sair, aí que aconteceu esse grande boom dos Pais Santos. Você só avisa se você sair, vai acontecer isso com você, vai acontecer N coisas com você, você precisa pagar N coisas. Ele chegou a me cobrar até chão de, de, de axé, você precisa pagar o chão que você tá pisando, você precisa fazer isso, aquilo. E assim, a gente precisa respeitar o fundamento da casa. Se. Obviamente eu não concordo. Eu não ia. Eu não paguei chão. Na verdade, eu paguei o chão que eu pisei. Mas você não precisa necessariamente pagar, entende? A gente acaba pagando porque a gente quer deixar aquilo ali, deixa passar. Entende? Ah, se isso é importante pra você, paga, entende? Se não é, deixa acontecer. Eu, naquele momento, decidi pagar. Nem sempre tudo que eles vão falar quando você for sair é necessário, entende? Não é que sua vida vai virar de ponta cabeça se você não tá participando. Se o seu guia pediu, tudo bem. Seu pai de santo tem que respeitar aquilo que você tá agindo. Ah, mas ele pediu para jogar para confirmar. Ele não precisa jogar para confirmar. Você tem que acreditar na sua espiritualidade, entende? Eu acreditei nos meus e eu saí perante aquilo. Não só pelas coisas que aconteceram na casa, como acreditar no meu espiritual, nos meus ancestrais, entende? Então é o que eu passo para vocês hoje. Analisa essa possibilidade, analisa se o guia está pedindo, se o Pai de Santo vai concordar, que ele não tem que concordar, ele tem que te respeitar, entende? Se ele for falar que você tem que pagar X, Y, N coisas, corre atrás de saber se é exatamente aquilo que você tem que pagar, entende? Porque assim, se você é do candomblé e você precisa pagar é, alguma coisa do fundamento da casa, o iabás, as coisas do seu santo, as coisas dos seus orixás que estão ali, acho que acredito que você precise, alguma coisa do tipo, porque assim, cada casa tem um fundamento, entende? A gente não pode ficar apontando, ao contrário de mim, eu não tô apontando nada de ninguém. Estou trazendo situações que eu não concordo dentro da casa de axé, entende? Ao meu ver. Se você concorda com isso, se você acha que tem que pagar, o seu fundamento precisa pagar, beleza. Mas até que ponto precisa pagar, entende? Porque aconteceu já de deixarem uma cartinha na casa do barracão e o pai de santo falar que você tem que pagar aquilo dali, sendo que aquilo foi você que levou, foi essas coisas que já eram suas, você levou para aquele barracão, pagar para tirar não é o certo. Eu acredito que
tudo que é levado seu, tudo que você levou daquele momento que era seu de outros terreiros, você não tem que pagar nada. Então a gente tem que recorrer à justiça terrânea, né? Que justiça é o que a gente fala de dar um boletim de ocorrência, abrir, é, enfim, ir atrás de quem tem a federação também da nossa religião, tentar entender até que ponto você tem que pagar, entende? Denunciar aquilo. Se estão te extorquindo, ameaçando, se vai acontecer X coisa, ou o pai de santo quebrar, né, que eu já vi muitos vídeos nas redes vizinhas de pai de santo quebrando as coisas do filho de santo dele que saiu, jogando assentamento em qualquer canto. E aí entra um ponto de que se você sair, pegue suas coisas. Pegue suas coisas e leve para sua casa, cuide da sua casa, deixe um lugar reservado para eles. Não deixa para trás, entende? Porque é algo seu, não de pai de santo. E aí eu quero saber se já aconteceu isso com vocês, porque eu tenho bastante história que já aconteceram comigo. Comenta aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal. Eu quero saber um pouco mais sobre o que vocês veem sobre isso. É certo o pai de santo pagar, pagar não, cobrar o chão de vocês? O que vocês acham? Me chamo Santiago de Até a próxima. Axé.